Fala galera, beleza? Podcast Sinalizando o Reino, episódio 02, temporada 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor, né, produção? Tamo junto, agora tem câmera pra mim, gente, que chique, hein? Graças a Deus a gente está aí crescendo, estamos evoluindo e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Nós tentamos ano passado, mas devido à pandemia, né, as restrições, ele não podia sair de casa e eu já estava lá no topo da minha lista, eu não pude falar com ele ano passado, mas hoje ele está aqui, uma lenda, uma pessoa extraordinária. Eu vou passar o currículo dele aqui para vocês, só olha o currículo. 82 anos, vai completar agora, na data que nós vamos colocar esse podcast no ar, que você está assistindo, ele está fazendo aniversário, dia 2 de abril. Vamos lá, 7 filhos, 9 netos e 2 bisnetas. 60 anos de casado, vai completar agora em julho. 60 anos. 60 anos de casado, vai completar agora nesse ano, em julho. Eu fiz a dever de casa. 42 anos de ministério pastoral e consagração pastoral. Com vocês, meus amigos, pastor Sirlei Dutra. Obrigado pela sua presença. Eita. Eu aqui agradeço o privilégio de estar com você para essa entrevista, contando um pouco da minha história de vida e de ministério. Eu nasci no dia 2 de abril de 1940, no interior de Carabuçu, município de Bom Jesus do Itabapoana, numa região serrana, denominada Serra dos Moreiras, porque recebeu esse destaque porque os meus ancestrais eram senhores de escravos. Eu nasci perto da Casa Grande, onde muitas atrocidades aconteciam. Os escravos eram castigados e quando havia falhas mais graves, eles eram torturados. E a gente tomou conhecimento disso. E o senhor chegou a presenciar? Não. Alguma cena de tortura ou alguma coisa de escravo? Não, né? Não. Quando eu comecei a entender alguma coisa, descobri que eu tinha 2 madrinhas. Uma que me batizou no catolicismo. Sim. E a outra me batizou no espiritismo. Aos 7 anos de idade, nós nos transferimos para o comércio, antigamente Liberdade, hoje Carabuçu, em busca de colégio, e a partir desse tempo, juntamente com a minha família, dos 7 até os 16 anos, nós frequentamos a igreja presbiteriana. E dos 14 aos 16, eu me tornei membro da igreja, passei por aquele processo de batismo utilizado ali. Mas chegou esse tempo complicado dos convites, das paqueras, das juventude e a transferência lá do Norte Fluminense aqui para Tanguá, contribuíram para o afastamento da igreja e também o envolvimento com vício de fumo e outros durante um período mais ou menos de 5 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a esse início. Então, o senhor teve uma experiência de conversão na igreja presbiteriana? Ou você só frequentava mesmo? Frequentava e me tornei membro. Passei por aquela experiência de batismo, mas não tinha experiência de conversão. Entendi.
Legal. Aí o senhor veio com a sua família para Tanguá. Viemos para Tanguá. Uns 5 anos depois, Deus colocou no meu caminho uma jovem evangélica e, através da sua influência, depois que nos casamos, 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses mais ou menos, no dia 31 de dezembro de 63, eu me converti da Igreja Batista de Venda das Pedras, hoje primeira Igreja Batista de Venda das Pedras, e uns meses, 2 ou 3 meses depois, eu me batizei. E a chamada para o ministério, ela aconteceu comitantemente. Como é que tem um monte de pergunta para fazer nesse meio aí? Vamos lá. A sua namorada que você encontrou nesse caminho aí, que te ajudou, né, nessa caminhada ali, né? É a sua esposa hoje? É minha esposa hoje. Foi sua primeira namorada? Não, rapaz. Pensa num camarada namorador. Namorador, nessa época essa transição de juventude, né? Mas também não era de jogar fora, não, João. Não era, não? E onde ia, não perdia viagem, não, sabe? É mesmo? Não perdia viagem. Aí você conheceu ela aqui em Tanguá? Nós fomos colega de escola. Sim. Há anos atrás, brigávamos muito, mas como é que Deus trabalha, né? Porque em tudo ele tem um propósito na vida da gente. Amém. Então, ele usou essa aproximação para me resgatar. Amém. Porque ele tinha um propósito muito especial da minha vida. Para quem não conhece, gente, é Dona Maria Antônia. Deixar um beijo para ela aqui especial, que ela está assistindo isso aí com certeza. E aí vocês estão completando esse ano, né, 60 anos casados. 60 anos no dia 28 de julho. Não tem como não perguntar, gente, qual é o segredo de um casamento tão duradouro, pastor? Dá um conselho aqui para a galera com essa câmera aqui, ó. Eu aprendi que a vida 2 é um desafio muito grande. Você precisa ter jogo de cintura, porque você vai para o casamento, você tem uma formação diferente, você tem costume diferente, e para você reunir isso aí com a pessoa também que teve uma formação e costume completamente diferente, não é uma coisa fácil. Mas eu aprendi ao longo da caminhada que o segredo da durabilidade do casamento é você ser cego, surdo e mudo. Você viu, fez que não viu, você ouviu, você não perde tempo. Se você não quiser que entra aqui e sai aqui, você deixa passar por cima. Então você precisa ser mudo, dá aquela vontade de falar, mas você não fala. Então é o segredo, e eu trabalhei isso com os jovens que a gente preparava para o casamento, dando a receita para vencer. E eu aprendi com o pastor Geraldo Jeremias que o segredo é você continuar. Ele falou com relação ao ministério. O segredo de ficar um tempo maior é você não sair. Agora, para você não sair, não é uma coisa fácil. E no casamento é a mesma coisa. Não, sensacional. Isso aí o pessoal paga para ir congresso para ouvir um conselho tão simples, né? Mas na prática, né, precisa ser perseverante, precisa colocar em prática. É isso aí. Então, você ser mudo, ser surdo e ser cego. Cego, surdo e mudo. Sensacional. 60 anos. Eu vou fazer 10. Esse ano eu faço 10 anos de casado com a Jaqueline. E realmente é desafiador. O que o senhor falou, né? São pensamentos diferentes, criações diferentes. Aí joga no mesmo ambiente. Aí vem os filhos. E o senhor, no caso, 7, né?
Eu tô com uma filha só e já vejo como que é difícil essa convivência, mas é algo muito prazeroso você ter uma companheira e você ser fiel a essa companheira por tanto tempo e você ter uma história, criar uma história. Eu acho muito lindo isso, muito bonito, e deixa aqui o pastor Silei aqui de exemplo mesmo com essa questão do casamento. Tem meu respeito e, assim, minha admiração mesmo. Porque a gente vive num tempo, né, que se desfaz muito rápido as coisas, né, pastor? Qualquer briga, qualquer situação, já quer divórcio, já quer ir embora e nem persevera, nem luta. Então, assim, fica aí o exemplo realmente para você que é casado, para você que quer casar, né, tá namorando, tá noivo, ou tá aí, né, à procura, né, do príncipe ou da princesa encantada, e você pega esse conselho aí, esse exemplo maravilhoso. A gente se apega muitas vezes aos maus exemplos, né? Ah, mas fulano de tal, isso não quer mais aqui. Bons exemplos também podem ser seguidos. E aí ela te ajuda nesse processo ali de conversão. Aí você tem a experiência com Deus na PIB-VP, né? Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. Qual era o pastor da época? Você lembra? O pastor na época era o pastor Elias Gomes Vidal, que era pastor ainda da PIB de Rio Bonito, e já estava como secretário executivo da Convenção Batista Fluminense. Sim. E ele era pastor da PIB de Venda das Pedras. Por isso que eu demorei uns 2 ou 3 meses para me batizar, porque não era sempre que ele estava presente na igreja. Para fazer o batismo. É. E aí só começa a sua caminhada ali na PIB das Pedras. Venda das Pedras, demos os primeiros passos. Sim. A chamada para o ministério, ela aconteceu comitantemente, mas levou um período de 5 ou 6 anos para digerir, para poder entender, porque há algo muito complexo na vida do ser humano. Com certeza. E com 1 ano e pouco que estava como membro da igreja, me deram a oportunidade de dirigir uma congregação ali em Duques, onde é hoje a igreja de Duques. Sim. Uhum. Tive lá 2 anos, mas eu já morava em Itaboraí. A igreja, na ocasião, ela tinha várias congregações, como aqui em Itaboraí. Sim. Itaboraí organizou primeiro, me colocaram no pacote. Entendi. Eu me tornei membro organizador da PIB de Itaboraí. E fui o primeiro secretário da igreja. Hoje eu pego aquele livro de ato, eu fico com vergonha daquilo que eu escrevi, mas eu dei o meu melhor. Sim. E ali tive a oportunidade de passar por todas as funções da igreja. Secretário, vice-presidente, diretor da Escola Bíblica Dominical, professor, presidente da Sociedade Masculina Missionária, líder da juventude, e gostava muito do trabalho do campo. Às vezes, com o meu sogro, a gente pegava um aparelho portátil de som que a igreja tinha, botava nas costas e saía por aí fazendo barulho na praça, nos bairros. Era como um cão ecoando atrás das almas. Entendi. E aí a igreja me deu um título de evangelista e deu uma gratificação para me incentivar. Entendi. Para eu estar desenvolvendo com muita liberdade, apoio da igreja, e os programas de dramatização, os programas missionários, me davam a oportunidade de desenvolver aquele papel do pastor. Entendi. Dos anos
69 a 71, eu fiz o curso de extensão lá no Instituto Batista Fluminense. Sim. Mas não tive chance de ser ordenado porque a minha escolaridade era muito precária. Entendi. Eu tinha estudado até metade da 4ª série primária há 18 anos atrás. E aí eu retornei à sala de aula, fiz em 71 o admissão, em 72 inaugurou o projeto Minerva. Você comprava o fascículo na banca, tinha meia hora de aula no rádio, tinha uma professora de 1ª a 4ª série para tirar as dúvidas, enquanto aquela matéria era light, a gente tinha a professora lá. Mas quando começou a chegar fração de 2º grau, sistema de 2º grau, ela arranjou uma doença, entrou de licença e a gente ficou sozinho. Entendi. Interessante. Mas numa turma de 57 alunos, a gente continuou até o final do ano. A gente assistia a aula de meia hora e reunia, distribuía em grupo e trabalhava a matéria. Correr atrás. No final do ano, fomos prestar o exame lá em Niterói, no Liceu Nilo Peçanha. Passaram 6 de 57? De 57. O senhor estava no meio dos 6, né? Eu passei pelo fundo de uma agulha. E outras matérias até sobraram um ponto, mas ciência e matemática, eu precisava de 20, eu não tirei nem 19, nem 21. Tirei os 20. Tirou os 20. O pastor, na época, fez uma tentativa de me levar lá para o Betel, mas eu não consegui. Eu precisava de arranjar trabalho por lá e eu não consegui. Aí, voltando, um político, o Milton Rodrigues, ele tomou conhecimento da minha história, me chamou lá no seu trabalho e ele me deu uma bolsa de estudo lá para o Alberto Torre. Eu fiz o básico. Ah, entendi. Lá eu conheci a professora Vera, que era diretora lá do Leão 13. Eu fui para lá para fazer o 2º ano de formação, porque lá era à noite, durante o dia eu precisava trabalhar, tinha já 7 filhos. Nessa época já tinha 7 Já filhos? tinha 7, porque a última nasceu e em 74 foi quando eu estava fazendo o básico. Tinha que alimentar essa galera, né? E aí eu fiz o 2º ano lá no Leão 13. No meado do ano, inaugurou o seminário lá no Laranjal. Sim. No final do ano, tranquei a matrícula e o meu pastor me levou e me matriculou ali no Laranjal. Aí eu não precisei de mudar o meu sistema de vida, de trabalho. Trabalhava durante o dia, pegava o ônibus, ia para o seminário, voltava, e aí eu consegui, de 76 a metade de 79, concluir o curso lá do seminário, bacharel em teologia. E no ano seguinte, 12 de janeiro, eu fui ordenado ao ministério, sem rumo e sem direção. Interessante que o pastor, primeiro, ele me chamou, conversou comigo se eu aceitaria ser ordenado para ser o auxiliar dele. Sim, Eu era diácono, fazia parte do corpo diaconal. Ele reuniu o corpo diaconal e falou a mesma coisa. Mas no dia da assembleia, ele só contou a história até o meio do caminho. Ele falou da ordenação, mas não disse por quê nem para quê. Sim. Aí eu perdi os meus carros e eu fiquei de 12 de janeiro até o
o primeiro domingo de março, sem direção. Mas quando foi nesse domingo, a associação reuniu ali na PIB de Itaburaí, à tarde, naquele tempo era junta, para reunião. E no final o pastor Daniel Cândido, que foi meu professor lá no seminário, me falou se eu não aceitaria visitar Lavras com a perspectiva de estar pastoreando aquela igreja. E era para eu ir no domingo seguinte. Mas houve alguma dificuldade de fidelidade, mas depois, 2 domingos depois, 3 irmãos de lá aparecem aí. À tarde eu estava voltando do culto no campo para pegar a minha bicicleta, cheguei na igreja, estavam chegando lá procurando por pastor Sirlei. Aí me apresentei, aí me fizeram o convite, eu fui e passei um domingo lá com eles, preguei de manhã lá na congregação. Congregação em Lavras, né? Lavras. A congregação era em Rio do Ouro, lá numa casinha pequena, lá no Altinho, não tinha banheiro, você não podia nem convidar um visitante. Preguei de manhã, almoçamos, pegamos lotação, fomos lá conhecer o pessoal de Lavras, que tinha 10 mil morando lá dentro. Lá depois daquele povoadozinho ali. Voltamos à tarde até o templo antigo para conhecer lá a estrutura, e aí deu hora do lotação voltamos para Rio do Ouro, preguei à noite e vim embora. Mas quando você vai para o seminário, você conhece as suas limitações, você nunca se vê à frente da primeira igreja X, da primeira igreja NW, mas também você não pensa no negócio sem organização nenhuma, negócio tudo desestruturado. Entendi. Mas aconteceu o seguinte: no domingo seguinte, 2 irmãos vieram com a carta no bolso me convidando e me dando 15 dias para eu responder. Eu peguei aquilo, meu coração gelou, eu digo, não é possível, sabe? Mas Deus foi trabalhando, foi mudando essa questão, e aí ele me encorajou, falou, olha, aceita num desafio. Aí eu fui, cheguei e nesse dia o culto era lá dentro, ia lá uma vez por mês, lá no templo. Entendi. Pegamos lotação, fomos para lá. Aí eu disse para os irmãos que a minha palavra era positiva. Era positiva, aceitando um desafio, entendendo que Deus tinha algo para fazer. Amém. Aceitei o pastorado no dia da posse. A igreja não tinha nem hall de membro, me deram uma lista com 50 nomes. Eu corri atrás, só encontrei os 28 ou 30. Entendi. Tinha gente que tinha 5 anos que não ia na igreja. Encontrei um membro embriagado. Eita. Esse que tinha 5 anos que não ia à igreja, ele disse, olha, eu estou excluído, se não me excluir, perder o tempo deles, porque eu não quero mais saber. Tinha irmã que nem chegou a conhecer um dos pastores que passou lá durante 3 anos. Então, tinha 3 irmãos doentes que vieram a falecer no final daquele ano. É um grande desafio, né, pastor? Eu sei que a gente não encontrou mais do que 30, mas começamos a trabalhar. Um ano, nós assumimos lá no dia 27 de abril de 80, e
ganhamos a propriedade do Rio do Ouro, com a responsabilidade de tratar da documentação. Sim. Nos tornamos pessoa jurídica, legalizamos a propriedade, a obra tinha sido feita em regime de mutirão, legalizamos aquilo. Quando foi no dia 9 de agosto de 81, nós nos transferimos cá para fora, já com 55 membros. Foi uma reunião histórica, registramos isso no domingo à tarde, e daí para lá, nos primeiros 6 anos, nós chegamos a 172 membros. Amém, glória a Deus. Mas nos outros 6 anos posteriores, desandou a coisa. Nós viemos para 116. E 116 a gente ficou durante um período dando um passo para frente e 2 para trás. Até que no dia 31 de dezembro do 3º ano, ou seja, do 6/12 do 15º ano de ministério, no dia 31 de dezembro, eu vi uma luz no final do túnel, depois de ter a sensação ruim de você levar 18 meses para mergulhar um candidato e ele não se firmar na igreja. Deus mostrou uma luz no final do túnel. Digo, não, agora o negócio vai mudar. E a gente está falando de 80, 81, né? Gente, eu não tinha nem nascido ainda, tá, gente? Eu tenho 37 anos e não tinha nem nascido nesse período. Então, você vê né, o quanto tempo que tem essa história. E falar com a pessoa, o senhor tá bom de memória, hein? O senhor tá, ó. Para as coisas lá de trás, em detalhe, a memória está uma boa, beleza. Graças a Deus. Beleza. As datas. Data, não tem dificuldade. Eu não lembro nem que eu comi no almoço hoje. Não tem dificuldade nenhuma. Eu estou falando sério. Mas isso é legal, porque você exercita bastante a mente, né? E lembrando essa história de detalhes. E hoje, para te perguntar, qual foi o maior desafio nesse início para o senhor ali, nessa organização da Igreja Batista Rio do Ouro? Olha, nós vamos chegar lá. Então, durante esse período de crise, Deus nos deu o sonho daquele tempo que está lá. Do jeitinho que está lá. E aquele templo... Deixa eu mostrar aqui para a galera aqui de casa. É o sonho que Deus nos deu. 5 anos depois, nós começamos a nos reunir para cuidar, colocar a mão na massa. Mas aí nós tivemos sérios problemas. A gente começou a se machucar, a se agredir, a se entristecer, a ser ferido e ferir uns aos outros. Entendi. Aí eu disse para os irmãos, olha, nós estamos ainda discutindo a matéria, está causando tanto mal, vamos deixar isso quieto. Entendi. Quando os irmãos acharem que é o momento da gente construir, a gente então se reúne para decidir e, se for possível, deixa o pastor de fora. Entendi. Aí o irmão falou assim, não, o senhor não pode ficar de fora, porque o senhor é o pastor da igreja e o senhor tem noção de obra, tem conhecimento na área. E a gente começou a se entender, apareceu uma outra luz lá no final do túnel. Aí saímos daquela reunião com a decisão de fazer um galpão com 3 metros de altura, cobrir e
Posteriormente, botaram uma laje intermediária. Mas para quem entende de obra, pai, como é que você vai apoiar a laje depois que você sobe parede? Não tem proteção e também não tem estrutura para resistir. Eu sei, meu querido, que comendo pelas beiradas, como se come angu quente, papa, a gente executou do jeitinho que Deus colocou no nosso coração, ainda saiu melhor do que encomenda. Amém. Amém. Agora, uma coisa interessante, eu aprendi com o meu primeiro pastor, o pastor Elias Gomes Vidal. Ele construiu aquele templo antigo lá da PIB de Rio Bonito. Ele diz que a igreja, quando ela está construindo, ela vive problemas N. E aqui em Itaboraí, a gente começou a trabalhar regime de mutirão aos domingos, quando a gente começou aquela obra, e me colocaram como responsável pela obra, diretor de obra. Eu era servente, eu aprendi trabalhar de armação, assentar tijolo. Aquilo ali foi uma faculdade para o meu aprendizado na área profissional. Mas durante 2 anos eu participei de 2 escolas dominicais, uma em cada ano, e a gente teve N problemas. Aí eu reuni a experiência ruim daqui, que foi mutirão aos domingos, com aquilo que o meu primeiro pastor tinha me falado. Entendi. Quando a gente foi construir lá, disse: olha, irmãos, nós vamos fazer os mutirões no sábado. Mas como que Deus abençoou, rapaz? Nós tínhamos sábado com 40 pessoas lá. Eita, que bênção. E Deus começou a mandar gente, rapaz. Nunca a igreja cresceu tanto. Amém. Isso eu já estava com a experiência, né, daqui. Nós, durante o período da obra, a gente chegou a 305 membros. Cada domingo tinha gente diferente. Nós recebemos um irmão que veio lá de São José. Lá de Valão do Barro, ele é daqui de Guapimirim, ele trabalha em campanha política, então ele esteve lá. Sim. E ele veio para Rio Bonito, ele foi trabalhar na campanha de um candidato aqui a prefeito. Eu estava trabalhando lá com outro lá em Guapimirim, e aí dividi o púlpito com ele. Rapaz, era 5, 6 decisões a cada domingo, rapaz. Que benção, hein? Tanto quando eu pregava, quanto quando ele pregava. Então, a igreja cresceu muito nesse período. Mas, Davi, a visão missionária, Deus me deu concomitantemente com a minha chamada para o ministério. Isso que eu ia te perguntar, essa questão do missionário com a chamada para o ministério. Então, do ministério está tudo no pacote. Você sobe no púlpito, você prega, você dirige reuniões administrativas, você celebra casamento, aniversário. Mas olha, tem coisa que a gente faz porque está no pacote, mas você fica mais ou menos como um peixe fora d'água. Deixa eu fazer uma pergunta, porque você falou que lá no início te deram o cargo de evangelista. Então já estava ardendo no seu coração essa veia, né, essa voz potente que o senhor tem, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, uma experiência que eu tive no projeto missionário, muito legal. E de falar mesmo, né? E o senhor falou que pegava, né, o equipamento de som e saía
Então já tinha essa veia pulsando no senhor em relação a pregar para fora, né? Mas quando não tinha som, rapaz, ia para a praça e pregava sem som. No gogó. No gogó. E teve uma experiência interessante, rapaz. Conta, eu adoro essas experiências, pode falar. Eu estava fazendo tratamento de dentes e, rapaz, tudo tem o tempo certo. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se você não cuidou da higiene lá, tempos de criança, de adolescente, depois não adianta você remendar, porque não tem remendo que dá certo. E aí, rapaz, eu comecei a remendar, vi que não dava, mandei tirar tudo. E aí, rapaz, você sem dente nenhum, boca meio parecida com boca de sapo. Você ir para a praça, rapaz, olha, precisa de muita coragem, muita disposição para você poder dar conta do recado. Mas isso não foi obstáculo, não, sabe? Foi obstáculo. Então, esse espírito missionário, essa visão missionária, essa veia, como você disse, estava lá atrás. Legal. Acompanhando lá atrás. Gostava sempre do trabalho no campo. E a gente teve, quando sonhava de ir para o seminário, já tinha ajuda do curso lá de Talva. Eu te pegava, eu tinha cheiro de culto, rapaz. Eu saía farejando, cada dia da semana eu saía farejando. Lá para o Sapê, lá para... Tinha domingo, rapaz, que eu pregava de manhã na igreja de Pôr das Caixas, eu pregava na hora, meio-dia, lá na igreja de Sambaitiba, eu pregava à tarde na congregação de Duque e pregava à noite lá em Pacheco. Tá vendo, produção? Disposição. Em Pacheco. Tinha domingo de pregar em 4 igrejas. Rapaz. Então eu era convidado para pregar para aqui, para ali, se é que se podia chamar aquilo de pregação, viu? Quando eu era presidente dos homens, nós fizemos um trabalho, rapaz, do mês inteiro, com 5 finais de semana, conferência ao ar livre. Sim. Em locais. Fizemos a primeira lá no Sapê, sexta-noite, sábado-noite, domingo à tarde, encerrando, aproveitando o meu pregador para encerrar na igreja domingo à noite, usando pregadores leigos lá no campo. Fizemos lá no Sapê, fizemos lá no Sossego, fizemos lá no Caluz, fizemos lá em Nova Cidade, com o pregador leigo. E na última semana, nós fizemos na igreja, sexta-noite, sábado-noite e domingo à noite, com o pastor Samuel Leite Fonseca, que pastoreou lá em Rio Bonito, antes do Daniel Cândido. Eles eram parentes. Entendi. Um era casado com a irmã do outro. Entendi. Então era sempre pregando em todo lado, todo tempo. Quando fomos lá para Lavras, primeiro nós tivemos um ano e pouco em Lavras. Sim, A gente pregava lá na praça, uma vez por mês, lá no centro de Lavras, pregava nas casas. Teve um tempo que a gente tinha, funcionando aos domingos, 7 pontos de pregações, e a gente tinha entre 50 e 70 pessoas na igreja. Tinha domingo
de funcionar 3 cultos no mesmo horário. Dividia 2, 3 para aqui, 2, 3 para ali, 2, 3 para lá. E a gente trabalhando. Já tínhamos uma congregação no Rio Vermelho. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. O que está acontecendo que tem mais isso hoje? O que o senhor acha que está acontecendo com a igreja? Porque hoje a gente sai da escola dominical, a gente já sai cansado para descansar de tarde para voltar no culto à noite. E não só o seu relato, mas pastor Bílio, pastor Hamilton, né, que já esteve aqui no podcast com a gente, vários relatos de pastores antigos, mas, né, que tinha esses cultos no domingo de tarde, debaixo do sol. O que está acontecendo com essa igreja de hoje? Para te responder essa pergunta, você foi naquela viagem missionária de Bom Jesus? Bom Jesus, não, essa eu não fui não. Bom Jesus, o trajeto foi o pastor que determinou o trajeto. Sim. E a gente saiu depois do culto da manhã, já umas 10h30 mais ou menos, e aquele pique que você conhece, né? Tocando, cantando e parando em ponto estratégico e ministrando. Olha, pai, eu ministrei 13 vezes, mas olha, nós não tínhamos chegado ainda nem na metade do trajeto, quando nós chegamos na beira do rio Itabapoana, e aí eu percebi que aquela galera nova, pai, procurava um lugar para sentar e uma sombra, uma marquise para se proteger. Aí, pai, eu não me aguentei, eu disse, não é possível, o que é com essa geração hoje, gente? E aí, a galera só melhorou para quando, no último momento que a gente teve, que já estava próximo da igreja, que já começaram a sentir o cheiro lá da comida da cozinha. Quando foi agora, recente, criaram um trabalho lá da igreja para atender essa galera que não tem muita chance de se aglomerar e precisa de apoio do translado. Sim. Então, criaram um culto lá uma vez por mês para abençoar essa galera e me deram a oportunidade de pregar algumas vezes. Aí eu citei esse exemplo. Sim. Lá de Bom Jesus. Quando terminei de pregar, chamaram o Ministério do Louvor, aí a galera veio, aí o Fernandinho, quando assumiu ele que ia ministrar, ele falou comigo. Fernando. Mas olha... Mas é verdade, mas é isso aí. Preste atenção. Nós somos diferentes uns dos outros. Sim. Deus gosta da diversidade. E hoje, olha, o Rafael, hoje a alimentação, a medicação, desde o ventre, porque naquele tempo, pois, da minha origem, a minha mãe ganhou 11 filhos com aquelas parteiras, pai. Nunca fez um pré-natal, nunca precisou de um médico para fazer um parto. Então, a comida era produzida lá, não tinha agrotóxico. Então, rapaz, a gente sabe que a nossa resistência é muito maior do que a resistência dessa galera aí. Olha, eu caminho para lá e para cá e fico olhando para gente que tem a metade da minha idade. Olha, rapaz, virado para aqui, outros corando com a muleta para ali, sabe? Eu dou glória a Deus e aleluia, porque eu estou inteiro, rapaz. Você está muito bem, rapaz. Mas a gente tem percebido isso, sabe o que também? A questão da facilidade, da comodidade, tudo na mão, tudo muito simples, tudo fácil demais, tecnologia, né? A gente vê as crianças hoje, né? Aí o senhor falou muito bem, né? Com sabedoria, a questão da alimentação, tudo industrializado. Então, isso contribui muito também para essa diferença de disposição. Você chama a galera hoje para fazer algo e há uma resistência, há um cansaço. Enfim, a gente observa a sua geração e vê que é algo assim sensacional. Você quer um pouquinho de café? Aceita mais um pouco de café? Não, obrigado. Então, o que acontece? A gente vai chegar nessa questão do campo da viagem missionária. Eu queria falar um pouquinho específico sobre isso, mas só te fazer uma pergunta. O senhor continuou pastoreando Rio do Ouro, certo? E paralelamente isso com o projeto missionário, certo? Durante 20 anos
Durante 20 anos, eu fiz uma ginástica muito grande, que eu era consultor aqui em Itaboraí, pequeno consultor, e era pastor. A prioridade foi sempre lá. Sim. Sempre lá. Nunca deixei de atender uma necessidade nem emergencial de alguém que adoeceu, alguém que faleceu. Então a prioridade era lá. Eu trabalhava por conta própria, então não tinha nenhum problema. Mas durante 20 anos eu dividi o meu tempo trabalhando na obra e pastoreando a igreja. Mas a igreja vai crescendo, vai ficando exigente. Entendi. A igreja exige muito. A igreja bate muito. Meu querido, a igreja é algo extraordinário, mas olha, se você não tiver uma experiência de chamamento, você não resiste à pressão. Muita pressão. Porque lá no campo, e Deus me forjou, foi para o campo. Ele me forjou para o púlpito, ele me forjou para reuniões especiais. Mas está no pacote, você tem que encarar cada situação. Mas quando você sobe para o púlpito, dá um friozinho na espinha, dá a barriga dói, porque você conhece o tamanho da responsabilidade, você conhece o tamanho da cobrança, você conhece o tamanho da expectativa e você sabe do olho crítico que você está enfrentando, porque é uma guerra, sabe? É verdade. É uma guerra. Lá na casa, não. Lá na casa a pessoa está faminta, querendo. Lá na rua, você não sabe, mas lá na rua é o bálsamo do céu que está sendo derramado e que você não tem ideia. O quanto você está abençoando com o propósito que você tem, cantando ou tocando, ou orando, ou clamando pela misericórdia de Deus. É verdade, está jogando as sementes ali, né? Então, você fez a pergunta por que hoje não há essa exposição. Olha, Rafael, Deus nos fez diferente uns dos outros. Então, uns têm a visão de gabinete, de estudar, de preparar o sermão muito bem preparado para ele pregar. Outros, Deus já deu a visão de campo. A visão lá do cheiro de ovelha, das necessidades das pessoas. Então, ele vai de acordo com a visão de Deus. Então, a gente tinha 7 pontos de pregações funcionando durante a semana. Tinha domingo, aos domingos, tinha domingo que funcionava 3 ao mesmo tempo, dividia o grupo, tinha pontos funcionando durante a semana. A gente pregava nas casas, pregava na praça. A gente realizava vigília de tempo integral, meu querido. A gente começava às 8 horas da noite, parava lá para 1 hora da manhã, para um momentinho para um lanche, um descanso, e ia até de manhã. E não ia para casa, não ficava ali batendo um papo. 8 horas, escola bíblica dominical. Saía da escola bíblica dominical, a gente almoçava, saía do almoço, ia para o ponto de pregação. Do ponto de pregação, voltava para o culto à noite. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, está dentro desse contexto aqui, e a criançada junto? Todo mundo junto, rapaz. Todo mundo junto. Teve um dia, rapaz, depois de uma ginástica dessa, eu peguei o ônibus, pegava lotação lá, saltava na rodoviária Rio Bonito, pegava o outro, que durante 33 anos o ministério foi assim, rapaz. É sair de volta, né? Quando a gente completou 25 anos de ministério, eu fiz a conta, eu tinha passado 3 anos dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Estão vendo, gente? 3 anos
Dentro do ônibus. Isso aos 25 anos de ministério. O senhor chegou a 40? Chegou a 40? Pois é, mas olha, aos 33, quando eu passei mal, presenciei operado, daí para cá, eu fiz o resto do ministério de carro. Mas olha, sim. Num dia depois de uma ginástica dessa, rapaz, eu peguei o ônibus e vim segurando para eu não dormir. Mas o sono, quando chega, o Rafael, você fecha o olho, eu dormo de olho aberto, e eu sei que no trevo da reta, rapaz, o sono me pegou, e quando eu deu uma clareada, eu estava descendo, já está passando esse ponto aqui do Rio Várzea. Entendi. Esse primeiro, eu fui saltar lá em frente ao Rainha, para voltar de pé para casa. Então, foi assim que a gente foi desenvolvendo. E a galera pegando junto. E a galera chegando junto. Galera pegando junto. Isso rendeu as viagens missionárias. Porque quando... Isso aqui vai chegar agora, é curioso. No ano 2000, a gente foi fazer uma viagem lá em cima, porque eu sou lá daquela região. Sim. E a minha esposa também, a minha esposa é lá da Serrinha. Sim. Da Serrinha. Então a gente foi visitar aquela região, paramos ali naquele trevos ali da entrada de Serrinha, tem aquelas flores ali, tivemos ali, e nesse tempo era um período de missões, e a Sociedade Feminina Missionária, ainda, acho que era essa nomenclatura naquele tempo, as irmãs pegavam vários nomes de missionário para distribuir para as irmãs estarem orando. Aí a minha esposa teve lá, voltou, quando chegou na igreja, ela só restava um papelzinho de resto. Aí ela pegou, era o casal missionário lá da Serrinha. Ah, entendi. Aí ela começou o contato. A gente voltou lá outra vez, almoçando lá com esses missionários, e agendamos a nossa primeira viagem missionária, que aconteceu lá. Ano 2000. 2001. 2000 a gente teve essa visão. Sim. Em 2001 a gente realizou a primeira viagem missionária. A gente foi com 2 ônibus da Câmara. A Câmara lá de Rio Bonito cedeu os ônibus com tanque cheio. A gente só encheu o tanque para voltar. Mas pera, a primeira viagem missionária já foi com 2 ônibus? 2 ônibus. A nossa igreja e a igreja daqui de Itaboraí, nós fomos com 105 pessoas. Que bênção, pastor. 105 pessoas. Eu nunca preguei para um auditório tão grande. O trabalho foi no colégio. Sim. A prefeitura montou lá um palanque e tinha 5 igrejas lá da região, que é aniversário da igreja lá da Serrinha, tinha 5 igrejas lá da região, 5 pastores. Olha, não foi eu que contei, não, contaram lá. 1.350 pessoas era o auditório que eu preguei na primeira viagem missionária. E não pude fazer apelo. Aí você pergunta, por quê, pastor? Por quê, pastor? Olha, a Bíblia diz que não podemos servir a 2 senhores. Sim. Ou vamos agradar a um e aborrecer o outro. E a missionária, ela montou lá uma cantina, lá na varanda, lá, perto do palanque, e ela ficou funcionando aquela cantina no horário do culto, fazendo leilão, propaganda, eu não sei o que lá, da mercadoria, e
E eu fiquei sem clima, porque você só pode apelar quando você vê um ambiente favorável. Sim, né? sim. Favorável. E o tema da mensagem: O senhor lembra? quem é o homem para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visite. Esse é o texto lá do Salmo 8. E o tema: quem é o homem? Eu discorri o homem do ponto de vista biológico, o homem do ponto de vista filosófico, o homem do ponto de vista espiritual. Que mensagem, rapaz. Isso eu lembro até hoje. Mas eu não pude fazer o apelo por conta dessa questão. Na segunda viagem missionária foi na Serrinha também. Aí foi no ano seguinte, 2003. Aí o Cornélio pregou. Deve o Cornélio pregou. Um abraço, pastor Cornélio. Já foi o número menor, mas nós tivemos cerca de 750 pessoas lá no mesmo local, nessas duas primeiras viagens missionárias. Depois, na terceira, que foi na Serrinha também, aí já foi lá na quadra, já foi pela ocasião da ordenação do missionário, foi ordenado pastor. Entendi. E apesar de ser um local bem mais aconchegante, mas nós não tivemos nem pouco mais do dízimo do número de pessoas que a gente teve nas duas viagens anteriores. Porque nas duas viagens anteriores, nós levamos 2 ônibus em cada viagem, e esses ônibus serviram para ir pegar esse pessoal à distância lá de Boa Ventura, Corvo da Chica, aquela região ali em volta. Entendi. Então, teve ônibus de carregar 105 pessoas, pode igual sardinha lá. Tá? Então, na terceira viagem, foi um ônibus que a prefeitura de Rio Bonito nos apoiou, alugou um ônibus lá do Rio, o ônibus que não tinha condição de caminhar lá naquela estrada de chão. Então, nessas 3 primeiras viagens missionárias, foi na Serrinha, aconteceram isso. Depois, na 4ª viagem missionária, nós fomos com 2 ônibus e atendemos a 2 igrejas. Nós atendemos Santo Eduardo e atendemos Serrinha. Nós tomamos o café da manhã em Santo Eduardo. Quando nós chegamos àquele encontro, depois dividi, minha esposa ficou com a galera em Santo Eduardo, eu fui com a galera lá para Serrinha, e foi a viagem mais proveitosa da Serrinha, porque nesse ano a igreja da Serrinha, que era um ovinho de passarinho, conseguiu batizar durante o ano 35 pessoas. Caramba, que legal, que bênção. Nós aqui em Rio do Ouro, durante o ano, não batizamos isso. Tá? Então, surgiram as viagens missionárias, e elas cresceram, e concomitantemente eu fui desafiado para fazer a maior ginástica da minha vida ministerial. Uma história que uma irmã que veio lá do interior de Castelo, lá de Barra Alegre, você já viu falar onde o Judas perdeu a bota, não viu? Já ouvi. Olha, ele perdeu bem antes, porque lá é depois onde o diabo perdeu a bota dele, sabe? Porque é longe. É longe. A gente saía daqui meia-noite de Kombi, viajava às 7 horas, deixava a Kombi lá no pé da serra, pegava uma caminhonete de tração de 4 rodas, movido a gás de cozinha, numa estrutura que o cara adaptou no fundo da carroceria, e a gente andava 1h20, assim, igual o camaleão, subindo a parede. Meu Deus. De serra acima, e entrava lá numa biboca que não tinha contato com o mundo. Você, para dar um telefonema, você tinha que subir e ir lá para o alto do morro para você pegar
área. E fomos, meu querido, desafiados por uma história que a irmã contou. Lá, no sítio dessa família, tinha plantação de droga. No sítio dessa família tinha incesto. No sítio dessa família, as meninas novas e os meninos eram estuprados pelos tios. Meu Deus. Lá nessa família já tinha havido homicídio. Lá nessa família teve um ano que o café, a colheita foi boa, não deu bicho no café, aquela broca, porque ela lá da lavoura conhece muito bem, e o preço colaborou. Eu sei que o chefe da família conseguiu um dinheiro que ele nunca tinha conseguido. Entendi. E diz o ditado que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Ele andava com aquele dinheiro no bolso, sabe? Uhum. E aí, lá é um lugar muito frio. Aí, ali à beira da boca do fogão, ele com a família, brincando com aquele dinheiro. Daqui a pouco veio um vento do inferno, levou aquele dinheiro todo para dentro do fogão. Aquilo, num piscar de óleo, virou cinza. A irmã me contando aquilo, rapaz, eu disse: olha, a gente precisa ir lá, sabe? Precisa ir lá. E fomos com 11 pessoas dentro da Kombi, a lotação completa. Viajamos de segunda de noite, saímos daqui meia-noite, chegamos lá terça na hora do almoço. Almoçamos, descansamos, pregamos na terça-noite, pregamos quarta de manhã, pregamos quarta-noite. Quarta-noite nós tivemos 13 decisões. Amém, glória a Deus. Não podemos realizar batismo porque estava uma estiagem muito grande. Entendi. Tudo seco. Deixamos uma menina lá, orientei: olha, você vai conduzir e eu vou estar te orientando de lá, sabe? E a gente voltou, marcou para voltar em dezembro para realizar os batismos. Mas quando a gente chegou de volta, essa irmã, que é filha de lá, que morava aqui, né, que contou essa história, sim, aí disse que eles armaram 2 planos para impedir a nossa chegada lá. O primeiro plano, o plano A, é que nós sofrêssemos acidente no caminho e não pudéssemos chegar. O plano B, ele comprou 5 litros de gasolina para incendiar a nossa Kombi. Meu Deus. Mas nós não fomos de Kombi até lá, nós deixamos a Kombi no pé da serra e nós fomos nessa caminhonete fretada. E aí, meu querido, mesmo tomando conhecimento nesse aspecto mal, Deus transformou esse mal em bem e nós tivemos 13 decisões. Voltamos lá em dezembro, batizamos 5. Batizamos 5. Já tínhamos batizado 2 que veio para visitar a irmã aqui. E aí a gente ficou animado, rapaz. Mas que o Evangelho transforma, né? O Evangelho. Para contar a conversa, nós tivemos lá 5 vezes. Na última vez, nós fomos para celebrar o aniversário de 15 anos dessa menina que a gente deixou à frente do trabalho. Quem fazia esse transporte nessa caminhoneta era um camarada que era líder de uma das igrejas católicas que tem no meio da serra, que a gente sobe para lá. Entendi. E ele esteve lá com a galera dele nesse culto. Nesse culto, o pai da menina construiu uma cerca de bambu a meia altura, cobriu de lona e
lá tem luz elétrica, iluminou, botou tapete vermelho, a gente realizou a celebração do aniversário dessa menina com 72 pessoas ali. Que benção, hein? E quando terminou, esse senhor disse: olha, pastor, a próxima vez que o senhor voltar, o senhor vai pregar lá na minha igreja. E não teve a próxima vez, sabe? Porque o diabo não conseguiu nos vencer lá, mas conseguiu nos vencer aqui. Essa irmã era a zeladora da igreja na ocasião, e ela era líder da beneficência. E cada reunião, eu percebi que aquela irmã ficava num nervoso muito grande na hora dela dar o relatório, rapaz. Depois eu fui descobrir, rapaz, que ela forjava saída, sabe? Entendi. E não foi só isso, ela também pescava no gasofilaço da igreja quando o tesoureiro falhava. Um domingo pela manhã e à noite o tesoureiro não apareceu lá, ela era a zeladora, ela pescou no gasofilaço todo o dinheiro que entrou tanto cedo quanto à noite. Não fica nada encoberto debaixo do sol. Entendi. Que vem à tona. Então, a gente perdeu a motivação de lá. Mas essas 5 viagens, concomitantemente com esse trabalho missionário, nós realizamos esse trabalho missionário só à distância, 18 viagens. Isso que eu ia perguntar, foram 18 viagens ao total. O total. E onde surgiu esse nome aqui? Aqui, gente, ó, galera que não conhece, aqui eu trouxe o colete do projeto, aqui, ó, né? Projeto Vida em Cristo. Eu posso falar com propriedade que eu usei esse colete aqui em 3 viagens missionárias que eu fui com o irmão, e foi assim, uma das maiores experiências que eu tive na minha caminhada cristã foram nessas viagens. Como o senhor falou, que essa questão do campo, de você falar, entrar nas casas, né? As pessoas estão mais receptivas, mais famintas. E principalmente no interior. No interior a gente batia no portão, né? A Késia está aqui com a gente hoje na produção. A Késia foi com a gente numa viagem missionária, foi Santo Eduardo. E a gente batia a palma, né? E a gente se identificava, né? Que era o projeto missionário, as pessoas recebiam a gente, né? Ofereciam café, bolo, tudo que você imaginar, almoço aí. Mas as pessoas realmente sedentas. E foram realmente experiências que eu guardei para a minha vida. E eu fui aqui lá em Minas, fui com o pastor Álvaro, de carro com o pastor Álvaro, foi numa escola, não é isso? Foi bem legal também, e foi assim, foram 3 viagens que realmente mudaram a minha vida. Aí esse projeto, esse nome surgiu como, quando, como é que foi os coletes, essas Olha, a questão do colete Sheila, juntamente com a mãe, que bolaram a ideia. Um amigo dela, um colega de trabalho, patrocinou a confecção desses coletes. Ela fez 100, mas ultimamente tem tido mais do que mais isso, pessoas. Porque a gente tem... o projeto tem crescido dessa última, não, da penúltima vez que foi em Bom Jesus, a gente teve 13 carros pequenos, mais o ônibus, mais o grupo que foi da Kombi de Itaboraí, mais o grupo da Kombi lá de Rio do Ouro. Então nós tivemos 100 e poucas pessoas, mas o colete, ele
é utilizado também para aqueles da igreja receptora que saem com a gente. É legal. Para o pessoal que não conhece, o projeto missionário ele vai para cidades do interior, né, principalmente, né? Nós tivemos Santo Eduardo 3 vezes, Serrinha 5 vezes, Córrego da Chica, Mata da Cruz 2 vezes, Córrego da Chica 2 vezes, Quarta de Cardoso 1 vez, essa eu fui. a PIB de Italva 1 vez, a Quarta de Bom Jesus 1 vez, Mutum e Carabuçu. A minha sensação maior foi de Carabuçu. Me conta, eu voltar na minha terra de origem e poder erguer essa voz abençoada que Deus me deu naquela praça. Rapaz, mas que sensação extraordinária. Imagino. E nós tivemos em Candeias, né? E que experiência de Candeias. Não, de Candeias lá em Minas foi sensacional. E a última foi São Pedro de Rato. Em São Pedro de Rato nós tivemos diferentes. Nós fizemos um trabalho de rua no sábado, o culto à noite, que é o culto especial. Não podemos ir para a praça depois do culto da noite, porque lá é muito frio. Estava 5 graus. Eita! Aí não tinha ninguém na praça. A gente veio e fez o barulho em frente ao colégio onde a gente ficou alojado. No outro dia, a gente fez o encontro de oração no colégio, tomamos um café, fomos para a igreja só para esquentar os motores e fizemos o trabalho de rua. E aí nós distribuímos as tarefas. Nós tínhamos 5 pastores, 3 missionários, aí nós distribuímos a tarefa e encerramos na praça a marcha, e depois do almoço, aquele encontro de gratidão foi feito lá na mesa ali depois do almoço. Agora, uma das coisas que aconteceram no projeto missionário, que deu um tchan no projeto, foi essa marcha de impacto, sabe? Essa marcha. Porque isso não está no programa de ninguém, sabe? Está no programa de ninguém. Então, aquela caminhada você na fazer cidade, uma coisa diferente que os outros não estão fazendo. E lá em Bom Jesus, o Salustiano, que estava como presidente da associação, amou a ideia, aquela ideia de rua, e ele trouxe a ideia para a associação. A associação nós realizamos lá em Silva Jardim, no outro ano fizemos em Itanguá, e no ano seguinte Rio do Ouro. Foi na marra, né, porque queriam trocar a data, e pensa num camarada valente, sabe? Um camarada que luta para defender o seu direito, porque ele tinha proposto em Itanguá que realizaria no primeiro sábado de fevereiro. Aí depois, trocou de direção a liderança, o camarada queria levar aquilo para abril. Digo, então você vai para outra igreja, rapaz, porque na nossa igreja vai ser a data. E olha, se não faz, não faria mais, porque março entrou a pandemia, né? Isso que eu ia falar com o senhor. Aí em março de 2020 começa a pandemia, aí está esses 2 anos, né? 2 anos que a gente está com muita saudade, e tem até colegas prontos para receber, mas olha, a gente precisa contar até 3 e ser criterioso, porque o nosso projeto, ele aglomera no ônibus, ele aglomera
no alojamento, ele aglomera no refeitório, ele aglomera na celebração interna e ele vai lá na casa. Se você, nesse tempo, tem dificuldade de receber alguém na sua casa, é um princípio bíblico. Aquilo que não quereste os outros vos façam, não façais vós também. Então, a gente tem segurado e temos orado para que Deus coloque um ponto final nessa pandemia, para que a gente possa voltar. Mas olha, o Gervásio está querendo outra vez lá em São Pedro de Rata, que é o lugar mais frio que nós já fomos, 70 quilômetros depois de Bom Jesus, lá no interior de Guaçuí. O Marcelo está querendo, o Marcelo está lá perto de São Fidélia, ali por trás, ali, não sei nem bem a região dele, ele está querendo. E o pastor lá da Quarta de Bom Jesus está querendo que a gente volte lá, porque a gente esteve lá quando o Marcelo estava lá. Né? E nós tínhamos um compromisso lá com a Segunda de Bom Jesus, que está na vez de espera. Né? Se ele não quiser, a gente vai para a Quarta, mas a gente tem vários endereços aguardando. Solicitando, né? Eu tenho uma experiência no projeto missionário, na verdade, entre muitas, né? Mas o que acontece? Presta atenção nisso aí, né? Eu vi o senhor na primeira viagem missionária, o senhor falando, e na primeira viagem missionária, gente, para você que nunca participou, a gente saía pelas ruas, né, com violões, né, só tocando, cantando, e aquele galerão ali, imagina, 100 e poucas pessoas, né, fazendo aquela marcha, e aí a gente ia parando em determinados lugares, né, nas esquinas, e aí levantava-se uma voz, e muitas das vezes era o pastor Álvaro, aí pedia muitas vezes também para que eu fizesse a oração, né, desse uma palavra, o pastor Silei, com essa voz dele, né, potente, e ele sempre falava, e em determinado momento ele, né, cansava um pouquinho, e fazia a oração. Aí eu, na minha inocência, né, querendo ajudar, na próxima viagem missionária eu vou dar um presente para o projeto. Vou dar um presente para o projeto para descansar um pouco a voz do pastor Serei, porque ele está com a idade avançada, e aí para ele poupar um pouco a voz dele e tal, aí eu tive a ideia, fui na loja aqui em Itaguaraí, comprei isso aqui. Não sei se você vai lembrar. Eu fui, já tinha a opção de comprar algo para ajudar no projeto missionário, e eu comprei esse, eu esqueci o nome disso aqui agora, gente. Megafone. Está até funcionando ainda. Está funcionando. E aí eu cheguei lá, todo empolgado, gente, todo empolgado, cheio de boa intenção. Quero ofertar esse megafone aqui para o projeto missionário, para que alcance mais as pessoas que a gente para lá para orar, para poder evangelizar. Entreguei na mão do pastor Silêncio aqui, gente. De boa mesmo, o pastor Silêncio olhou. Meu irmão, como é que funciona isso aqui? Aí eu apertei aqui, botei e começou a falar. Aí falava. Aí depois, peraí, deixa eu testar isso aqui. Aí depois você começou a falar sem megafone, gente. O megafone. Eu na hora fiz assim, ó. Valeu, gente, obrigado. Continua com a sua voz, porque tá chegando mais alto que o megafone. E o que eu aprendi com isso, gente? Ó, aprendi que quando a pessoa tem a convicção, tem o chamado, a veia missionária, né? O desejo, a vontade de fazer a obra de Deus da forma como o Senhor faz, como o Senhor fez, faz e vai fazer, é algo assim contagiante. Eu olhava só a veia aqui, ó, aquele sol quente, né? E eu falei assim, poxa, tem um propósito para isso. E eu fiquei muito feliz e guardei de lembrança o megafone até hoje. Que recordação engraçada. Valeu a boa intenção, né, rapaz? Você lembra. Mas olha, como que você sofre, rapaz, com as críticas pela maneira como Deus te fez e o propósito de você oferecer o melhor para Ele. Entre tantas críticas, eu vou só citar um exemplo.
o dia de sábado, pai, estou em casa, devia descansar, mas aí minha esposa me convida para ir a um culto lá na casa de Odete, acho que é aniversário de um dos filhos dela, e eles tinham convidado o pastor Hamilton para pregar. E quando convida um outro pastor, descarta o pastor, o seu pastor, sabe? O pastor da igreja até estava lá, mas ele já foi descartado. Então lá na hora que o outro falhou, não vai chamar. Se o camarada for inteligente, não chama. E aí, pai, o Hamilton não chegou, me passaram a bola. Aí eu preguei, rapaz. Depois que eu preguei, terminou o culto, eu vi na frente, aí estava o genro de Ares, pai desse menino que casou com a filha de Estelim, não, com a neta de Estelim. Ele me deu os parabéns, fez igual barata, né? Ela assopra, depois ela morde, sabe? Então, ele fez o elogio para depois dizer do som da voz e do tempo que durou a mensagem, sabe? Aí é uma situação desagradável. Mas aí passou. Quando a gente estava voltando para casa, estava minha esposa, Sheila, e uma outra irmã da igreja, muito amiga da minha esposa. Quando ele estava subindo aquela rua da igreja ali, que ali ainda era bom e contrabom, recebi crítica de Sheila e crítica da mãe. Aí eu falei comigo mesmo, sabe, silenciosamente, burro que eu sou, sabe? Eu deveria estar em casa, descansando, reservando as minhas energias para domingo, mas para ser gentil, companheiro, eu acompanhei, cheguei lá, me acionaram e Deus me chamou para pregar a tempo e a fora de tempo, sabe? Então, mas olha, como tenho sofrido, rapaz, crítica por abrir o eco, porque entendo que Deus te fez assim e você tem que dar o melhor para Deus. Eu me lembro, pai, num culto que a gente foi, de um casamento lá, rapaz, tinha uma galera lá que não é desigrejada, não entende nada de igreja, e o irmão que começou a dirigir o culto, o irmão lá da igreja, o irmão tem dificuldade na voz. Aí eu estou lá escutando uma senhora lá fazendo a crítica dela, o cara parece estar com o ovo dentro da boca, sabe? Mas quando eu escutei aquilo, quando ele passou a palavra para mim, rapaz, eu comecei a falar, aí eu escutei a mulher falando assim, agora sim. Agora estou ouvindo. Mas, cara, assim, o que o senhor falou, as pessoas são diferentes. Mas olha, cada um, Deus fez diferente, Ele gosta da diversidade. E na visão, a visão também, você falou da questão, o porquê a igreja de hoje não age da mesma maneira. Tudo bem que aquele sistema, depois que a gente começa a descobrir novas ferramentas, por exemplo, o PGM, ou célula, ou pequeno grupo, dê o nome que você quiser dar, mas olha que ferramenta extraordinária para você estar lá, rapaz, você compartilhar sem aquele clima, porque no sistema lá anterior, você ouve
e ouve e continua ouvindo, gostando ou não gostando, você não pode interferir nem interromper. Mas lá no PGM não, rapaz. Lá você tem uma dúvida, você pergunta, lá você está ministrando, você brinca, você dá uma gargalhada, se descontrai. Então, olha, que ferramenta extraordinária, rapaz. Mas olha, tem gente que prefere muito mais no seu ministério dar atenção para o camarada que dá uma sugestão, mesmo estando meio dorminhoco, ainda não tinha nem acordado direito, e prefere dar atenção a essa sugestão e desobedecer uma ordem, porque você vê lá na etimologia da palavra igreja, chamado para fora. Nós somos chamados para fora das trevas, do pecado, da corrupção, dos males desse mundo, para uma vida de compromisso com Deus. Nós fomos chamados para fora das quatro paredes para levar a palavra, disseminar a palavra, cumprir com a missão. Essa é a ordem de Jesus. Mas lá no Monte da Transfiguração, rapaz, quando Pedro, Tiago e João, naquele privilégio que os outros não tiveram de ser convidados para participar daquele momento sobrenatural, extraordinário. Pedro cochila e quando ele acorda, ele vê metade só do negócio e diz: está bom demais, vamos ficar por aqui. E dá uma sugestão de fazer 3 tendas. Aqui é bom demais, lá embaixo tem problema, tem dificuldade. Então tem muitos colegas com essa visão distorcida, sabe? Entendi. Então não tem visão para fora. E meu querido, a visão para fora é a visão de Deus, é a visão do ministério e é a visão do crescimento da obra. E com essa visão que a gente realizou 18 viagens missionárias lá fora, eu fui com o grupo da minha igreja, lá, depois que o diabo perdeu a bota, 5 vezes. A gente fez por aqui 2 vezes em Lucilândia, uma vez em Rio do Ouro, 2 vezes aqui, uma lá no Penedo, outra aqui no Retiro. Entendi. Aliás, fizemos uma também em Tanguá, lá na igreja do meu irmão. E nessas viagens missionárias, a gente não tem ideia dos resultados. Por exemplo, lá em Candeias, a gente terminou o culto da noite, fomos lá para o colégio, chegamos lá, entramos no ônibus, fomos lá para a praça, cantamos, ministramos uma palavra curta e oramos. Depois que terminou, tinha 2 assim, ia passando, ele chamou e falou das dificuldades, ministrei para o coração dele, apelei, os 2 entregaram a vida para Jesus. Daqui a pouco, lá do outro lado, o outro chamou, fui lá, tivemos 5 decisões ali. Depois, no outro dia, eu fiquei sabendo que minutos antes da gente chegar lá, o marginal deu uma batida lá e roubou uma porção de pessoas que estavam ali, sabe? Então, você imagina que experiência extraordinária. Então, é olhando para fora que você vai ver aí. Você vai ver aí a história da igreja. Está aí a foto do templo. Não é o primeiro templo, mas está considerado como o primeiro templo lá em Lavras. E esse monumento que a gente deixou aí, e
3 propriedades construídas e 3 igrejas organizadas nesse período. E essa igreja, com essa estrutura aí, meu querido, nessa igreja aí, essa igreja é diferenciada. Essa igreja, olha, você tem, uma música de boa qualidade, você tem uma equipe de teatro de boa qualidade, você tem equipe de mídia, de som, você tem equipe de cozinha, você tem uma plede de pregadores, e tem mais pregadora do que pregadores, porque lá a mulher tem direito de voz, não é como na igreja de Corinto, que ela tinha que ficar em silêncio, só podia falar em casa com o marido, aprender alguma coisa do que acontecia na igreja. Mas isso por causa da visão, porque no meu entendimento, você é responsável pelo púlpito, mas não quer dizer que é só você que vai estar utilizando o púlpito. O púlpito, ele deve ser compartilhado. Eu aprendi aqui pelas igrejas onde eu passei, e eu realizei o ministério assim e deixei o legado extraordinário. Quantos pastores certamente gostariam de pastorear aquela igreja me sucedendo no pastorado, mas Deus é tão bom para o povo dele, que trocou de pastores, mas olha, pai, quase que nem trocou de nome. Tirou o Sirley, entrou o Josirley, só acrescentou uma sílaba e o restante do nome continuou. Então, o fonema não mudou. Amém. Muita coisa. E eu fui lá esses dias, né? Até o nosso amigo está lá agora, nosso amigo Jefinho e a irmã agora são membros lá da Igreja Batista do Ouro. A gente foi lá fazer algumas visitas e realmente é uma estrutura, uma igreja organizada, uma igreja com uma estrutura de som, uma galera muito boa, assim. E eu fico imaginando o senhor vendo, né, essa galera dando continuidade, né? Isso é muito legal. Isso é igreja, né? Isso é reino. Não tem essa vaidade, né? Eu fiz e desse jeito, então, mas você vê que tem uma continuidade, né? E eu fico muito feliz e fico observando vocês, que são bastante tempo de vida ministerial, esses detalhes, essas experiências, a gente vai aprendendo, porque vocês passaram por lugares, né, que a gente, agora os novos pastores, né, a gente pode evitar porque vocês estão nos ensinando. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para esses novos pastores, inclusive eu, como que a gente consegue viver uma vida ministerial mais leve, né? Você já falou algumas coisas aqui que eu já pesquei, guardei, tá? Mas para essa nova geração de pastores, né, que tem assumido aí ministérios, que estão saindo do seminário para ser consagrados, que conselho, assim, o maior conselho que você daria para essa nova geração de pastores e líderes, né? Olha, meu querido, o sucesso do ministério é ser humilde, obediente, dedicado, corajoso, disposto a segurar o boi pelo chifre e pedir a Deus, viver na dependência dEle, porque não há preparo do seminário que dê suporte para você suportar os embates que você vai encontrar, as barreiras com as quais você vai ter que romper. Então você depende muito da graça de Deus para você vencer. Quantas vezes
eu sonhava que estava orando e acordava do sono e ouvia a minha voz que de fato eu estava orando mesmo. Estava enfrentando uma batalha, porque o inimigo, ele ataca sem parar. Ele trabalha lá no seu subconsciente enquanto você dorme. Porque ele é covarde e ele não tira férias, ele não tira licença-prêmio, ele ataca durante as 24 horas. Então você precisa ter muita dependência de Deus. Mas se você for humilde, dedicado, obediente, corajoso, destemido, é reconhecer a sua fragilidade e o quanto você depende de Deus, o sucesso ele garante na sua vida. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. 42 anos de ministério é muito tempo, pastor. 82 anos, o senhor falou para mim aqui em off que quer ir até os 200, né? E 42 anos. Aí eu faço uma pergunta para o senhor: valeu a pena dedicar a sua vida toda para o reino? Valeu a pena. Eu, se pudesse ser clonado, eu já escutei isso, não é criatividade minha, eu já escutei isso. Se pudesse ser clonado mais de uma vez, se eu pudesse escolher, porque ministério não é escolha, é chamado. Mas se eu pudesse ser clonado várias vezes, e se eu pudesse escolher, eu queria ser pastor. Com todas as pancadas, com todas as crises, com todo enfrentamento. Há enfrentamento que não é fácil de você suportar. Vou citar um exemplo. Você faz um trabalho de gabinete, você não pode utilizar aquilo, você conhece o histórico da vida da pessoa, mas você é uma pessoa falha. Então, durante as quartas-feiras eu passava lá o dia todo, e à tarde o telefone tocou, eu fui atender, era um telefonema anônimo. Eu entendi o conteúdo e a pessoa que estava sendo colocada no foco, mas é anônimo, então quem ligou não deu nome, nem sobrenome, nem endereço, né? E tinha uma comissão trabalhando com essa pessoa e eu, por fragilidade, eu falei para a comissão: olha, uma situação assim, 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 mas olha, carta anônima, telefonema anônimo, então nada disso tem valor. Sim. Mas olha, por displicência, eu compartilhei com a comissão e chegou aos ouvidos dessa pessoa. Chegou lá, rapaz, não era gabinete, tinha um puleiro lá atrás, uma sala grande, aí a gente fez um L lá de estrutura de madeira, e eu dava atendimento ali. Chegou, rapaz, e disse coisas que o homem de bem não pode ouvir. E eu tive que ouvir e ficar quieto. Mas não parou aí, sabe? Me ameaçou. Falou: sou
pode se preparar, arranja um bom advogado, porque eu vou acabar com você. Ele não usou mais o termo de senhoria. Rapaz, eu fiquei sem chão, sabe? Sem chão. E aí, eu liguei lá para a ordem, me passaram o endereço lá do advogado que dava o assessoramento lá, sabe? Sim. Ele morava lá, não sei se é Nova Iguaçu, São João de Meriti, mas acho que é Nova Iguaçu. Fui, rapaz, lá, perdi um dia, cheguei lá, ele me atendeu, historiei para ele virou para mim, depois de me ouvir, disse: olha, pastor, o senhor não tem ideia da enrascada que o senhor entrou, sabe? A única saída honrosa da sua parte é você publicamente pedir perdão. Eu disse: tá bom. Quando foi na Assembleia, na hora de tratar da matéria, eu me coloquei de pé e pedi perdão publicamente. E aprendi daquela canção que a gente canta, né? Quero aprender com meus erros e não jamais cometê-los. E aí, meu querido, livrei a minha pele. Deus teve misericórdia de mim. Mas olha, não foram poucos enfrentamentos, não foram poucos. Entre outras coisas que ela disse, olha, o senhor já passou do tempo de sair faz tempo, sabe? Como se fosse ela que tivesse me chamado para lá, como se fosse ela que tivesse controle da minha vida e do ministério. Então, mesmo com todas essas dificuldades, eu gostaria de ser pastor novamente. Porque você tem o bálsamo que cura suas feridas, que são muito mais valiosos do que os ataques e as feridas das setas sagaciosas que o inimigo te lança, e lança daqueles que você cuida, que você ama, que você quer bem. O grande desafio do ministério é que você é capaz de ferir e ser ferido pelas pessoas que você mais ama e você investe na vida delas. Porque ministério de 40 anos, você batizou os pais, muito deles você casou, você apresentou os filhos, você casou os filhos, você batizou os filhos deles, os netos do casal. Então, você vai ver aí, foto aí de terceira geração. 3 gerações. 3 gerações sendo cuidadas, sendo tratadas. Se a gente fosse bater mais papo aqui, contar todas as histórias, eu teria que fazer uma minissérie, uma série, né, professor? Porque, assim, é muita bênção, mas eu precisava te ouvir, precisava trazer você aqui nesse podcast, por questão de honra, por questão de respeito e gratidão pelo tudo que o senhor já fez pelo prol do rei. Acho que a gente precisa
essa geração, a minha geração, precisa honrar mais a geração anterior. Precisa reconhecer o legado que está sendo deixado. A gente precisa orar, a gente precisa dizer que nós estamos juntos para dar continuidade. Sempre eu escuto a frase, sempre o Douglas fala que nós estamos sentados nos ombros de gigantes, em ombros de gigantes que vieram antes da gente. Então, esse compromisso que eu tinha, hoje eu estou muito realizado, estou muito feliz. Eu quero dizer para você da minha alegria pelo privilégio que está contando um pouco das batalhas, lutas e vitória, porque não há vitória sem lutas, né? Então, houve muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, mas olha como que Deus honrou. Muitos frutos, né? Por exemplo, eu estou preparando um sermão, vou pregar no dia 10, no 11º aniversário da plantação da igreja mais nova, que a gente organizou em novembro, o último mês que a gente está deixando o ministério. Então, ele me deu um tempo maior para eu preparar. Ele pediu até que eu sugerisse o tema. Eu sugeri o tema lá da conferência de sábado e domingo, plantando, regando e colhendo. Mas depois eu fui analisar o negócio, o tema da conferência é essa, mas olha, o tema do sermão eu coloquei mais um ponto: arando, plantando, regando e colhendo. Eu estou, rapaz, que nesse tempo você sai daquela rotina, o raciocínio fica lento para as coisas da agora, igual tartaruga atravessando o deserto. Certo. Eu estou 1 mês e pouco trabalhando na matéria, hoje que eu acabei de fechar a ideia. Então eu ainda tenho 18 dias, aliás 17 dias a partir de amanhã, para eu estar estudando esse conteúdo, porque é a receita para alavancar o trabalho ali da região, porque essa é a primeira experiência de plantar do nada, sabe? E plantar do nada, meu querido, não é uma coisa fácil, não, sabe? Para a gente encerrar, pastor, gostaria que você lembrasse, para a gente contrair aqui agora, algum episódio, algum fato engraçado que aconteceu numa viagem missionária, esse 18, com certeza aconteceram muitas coisas, sobrenaturais, espirituais, com certeza assim, muitos frutos, mas a gente sabe também que tem muita história engraçada nesse meio aí, né? O senhor lembra aí de algum fato, algum acontecimento que o senhor assim, lembra assim, cara, que gostaria de compartilhar com a gente? Algum fato diferente que aconteceu, alguma situação inusitada, vamos dizer assim? Olha, a situação... Eu vou falar, não dá nomes não. Não. Não dá nomes não, para não ter depois advogado junto do senhor aí. A situação inusitada que nós enfrentamos foi da nossa ida para Candeias. Nossa ida para Candeias, nós chegamos lá naquele pedágio depois, eu não sei se era o depois de Magé ou se era lá da subida da serra, já lá na Osta do Luiz, eu não tenho muito bem certeza, porque de noite eu sei que a gente viu o pedágio fechado, né? Aquela multidão de carro parado e aquele tiroteio, rapaz. O ônibus era daquele de 2 andares, 2 motoristas, um saiu, subiu e chegou lá e disse: olha, ore porque nós estamos enfrentando uma situação de perigo.
E aí, rapaz, a galera deitou pelo corredor do ônibus, deitou ali entre uma poltrona e a outra, e aquele tiroteio. Rapaz, mas a gente passou uns 10 ou 15 minutos, 10 ou 15 minutos, sem saber o que estava acontecendo. Depois ficamos sabendo que estava lá um grupo lá protestando por causa da cobrança do pedágio daqueles que moram por ali, né? Então surgiu essa questão. Então foi uma situação inusitada na nossa ida, e quando a gente atravessou, digo, olha, Deus vai nos abençoar muito nessa viagem missionária, porque a gente passou por um aperto pelo fato de ser de noite, a gente escutar o movimento, o barulho dos tiros e não saber o que estava acontecendo. E o motorista sobe e diz, olha, ore porque nós estamos enfrentando uma situação de perigo. E foi um espetáculo para missionário. Foi boa. Muito boa. E eu fiquei em contato nós ficamos em contato com o pastor que estava lá bastante tempo depois, com os jovens que estavam lá, que estavam ajudando o pastor. Ele morreu nessa pandemia, viu? Eu fiquei sabendo. E a gente deixou uma semente lá. Várias sementes, na verdade, né? Foi muito bom aquele projeto missionário. Pastor, que o senhor continue firme, abençoando as nossas vidas. Leva um abraço aí para a sua família, Ana Maria Antônia, uma doce de pessoa, Sheila, né? E que foi nossa assessora, aí que engatilhou para a gente conseguir ter o senhor aqui com a gente. Que o senhor continue firme, né, no Senhor, abençoando vidas, continue pregando, até quando o Senhor continuar dando voz para o Senhor continue pregando, porque esse é o seu chamado, essa veia, essa ministerial, esse chamado que é notório e abençoa muito nossas vidas. Muito obrigado mesmo, e a gente vai trocando ideia aí, quem sabe uma parte 2, né, para a gente continuar as histórias, muitas histórias. Só para lembrar, o pastor Sidney estava aqui na nossa organização da CIB. Fiz parte do conselho que organizou, num domingo à tarde, o grupo de 22 pessoas que começou o trabalho aqui, sabe? E essa semana a gente está completando aí 30 anos, né? E um privilégio ter o senhor aqui com a gente nesse tempo. 30 anos de nossa igreja, e o senhor estava aqui presente, e mais uma vez, mais um motivo para a gente poder valorizar nossa amizade, nossa caminhada juntos, tá bom, pastor? Ok. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço o privilégio. E se você foi edificado, se você gostou desse bate-papo, que você continue compartilhando, continue aí deixando seus comentários, deixando aí suas observações, suas críticas construtivas. A gente está tentando melhorar cada dia nosso podcast, mas compartilha com alguém, curte, comenta, e a gente está aí seguindo firme e forte. A gente vai deixar na descrição do vídeo nosso Pix aqui da nossa igreja. Se você quiser contribuir, quiser ajudar, ofertar para o nosso ministério, fique à vontade, só colocar lá, né, o Sinalizando o Reino, para que a gente possa receber essa oferta, para que a gente possa estar melhorando ainda mais nossos equipamentos, nosso ambiente. Está precisando de um ar-condicionado, né, David? Para poder ficar fresquinho aqui dentro. E a gente vai nessa luta aí, melhorando a cada dia, tá bom, irmãos? Valeu, produção, obrigado. Kézia hoje está na produção com a gente, David. Deus abençoe vocês são as bênçãos da nossa vida. Estou? Amém. Um abração. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo episódio.